Recrutados em regiões distantes, muitos migrantes embarcam para outros países atrás de falsas promessas de trabalho. Acabam se submetendo a jornadas exaustivas, condições degradantes, ameaças, contração de dívidas e até mesmo violência física. Uma forma contemporânea de trabalho forçado. No programa de hoje, você vai conhecer que brasileiros têm sido traficados para o trabalho forçado no exterior e como o Brasil se insere no contexto desse crime. Agora, no Brasileiros no Mundo. E o seu período de descanso, a sua alimentação, o seu alojamento não são adequados, retenção de documento, presença de guarda armado, cárcere privado, ameaça também. O conceito hoje pode ser abrangido por formas de cerceamento da liberdade, como de violação da dignidade da pessoa humana. Trabalho forçado. 20 milhões e 900 mil pessoas são vítimas da exploração de mão de obra no mundo, muitas delas traficadas para isso. E o Brasil também é vítima desse crime. Daqui, homens e mulheres são levados para trabalhar em outros países em regimes severos e subhumanos. O Ministério de Relações Exteriores do Brasil identificou 4 categorias de trabalhadores brasileiros que estão sendo explorados na Ásia, como as modelos. Muitas vezes tendo o salário totalmente descontado com as dívidas e tendo horários de trabalho muito duros, muito longos e tratamento brutal. A paulistana Monique Menezes teve a primeira experiência internacional como modelo aos 14 anos na Itália. Hoje, aos 21, se recupera de um trauma. Foi explorada na Índia. Em dezembro de 2011, Monique embarcou para Nova Delhi, contratada por uma agência de lá por intermédio de um olheiro no Brasil. Deixou filho, marido e vendeu tudo o que tinha para viajar. Mas ao chegar na Índia, se viu em uma cilada. Morava na casa da dona da agência, dormia em camas onde os 18 cachorros e os 3 gatos dela urinavam. A chefe fiscalizava o quanto ela comia e não deixava as modelos saírem sozinhas. Toda vez que nós saímos sozinhas, ela ligava e falava: onde vocês estão? Para casa agora, para casa que tem um teste. Nós voltávamos para casa, não tinha nada para fazer. Acho que era um medo mesmo de fazer alguma coisa, ou sair, ou ligar para alguém. Ao invés do combinado salário mensal de $3 mil, eram apenas $40 semanais, isso quando recebia. Fotografava das 7 da manhã até de noite e ainda era obrigada a comparecer a festas na madrugada, onde tinha que preparar bebidas para os homens que lhe faziam propostas sexuais. À noite, nós estávamos no quarto, cada uma falando com a família e tal, pedimos a janta e o cliente entrou com mais 2 homens. E aí eu já entrei em pânico, porque nós estávamos com roupa de dormir. A gente pediu que se retirassem, um deles já estava bêbado e eles saíram do quarto, mas estavam visivelmente embriagados e falando besteira, que queria dormir com a gente, se podia. Outras vítimas de trabalho forçado no exterior são jogadores de futebol aliciados para atuar na Ásia Central e Oriente Médio, onde são submetidos a treinos exaustivos e cláusulas de trabalho abusivas. E não para por aí. Professores de capoeira e bailarinos são explorados na China e na Malásia, e cozinheiros de restaurantes étnicos em Singapura e Coreia do Sul, sem visto de trabalho nem contrato e com um salário menor que o prometido. Na América do Sul, brasileiros foram encontrados em situação de servidão por dívidas em fazendas de brasiguaios, no Paraguai. Estávamos fazendo a divulgação do programa de regularização migratória dos brasileiros no Paraguai e vimos que esses proprietários muitas vezes relutam em permitir que os seus empregados obtenham visto de trabalho. Ainda na América do Sul, para os garimpos das Guianas e Suriname, mulheres brasileiras vão para serem cozinheiras durante o dia e trabalhadoras do sexo durante a noite. Elas recebem em ouro sim, mas elas também têm de pagar dívidas, elas também têm de pagar proteção.
O Procurador-Geral do Trabalho no Brasil admite que é difícil combater o tráfico para trabalho forçado quando o crime ultrapassa as fronteiras nacionais. Ele faz um apelo para que a sociedade denuncie situações suspeitas antes da saída dos aliciados do país. As pessoas que têm conhecimento dessas situações, que nos avisem, para que nós tenhamos tempo de atuar, né, e impedir o deslocamento desses trabalhadores para outros países. O governo brasileiro aposta na prevenção. Recentemente, criou uma cartilha com orientações para quem planeja trabalhar no exterior. Uma cartilha destinada a vítimas de tráfico que não sabem que são vítimas de tráfico. Na verdade, elas são vítimas de exploração laboral, mas entra em toda a descrição desse crime. O tráfico de pessoas para diversos fins, inclusive exploração de mão de obra, está na mira de uma rede de órgãos dos poderes executivo, legislativo e judiciário, articulados com a sociedade civil e organismos internacionais. E uma das necessidades identificadas para a repressão desse crime, até mesmo em território nacional, é a mudança na legislação brasileira. A ideia é de que nós possamos, com base no protocolo de Palermo, o protocolo é, digamos assim, é uma média de posições que todos os países devem adotar. Mas cada país, de per si, pode e deve ter uma legislação que vá mais fundo, que aprimore e que crie mecanismos de combate real ao tráfico. Você pune o crime final, que é a redução à condição análoga do escravo, mas não pode punir o tráfico de pessoas em si. Então o Brasil vai reformando a sua legislação, já está iniciando as discussões para a reforma da sua legislação de tráfico de pessoas, e isso deve facilitar a investigação, a questão de processo penal e a condenação de pessoas na área de tráfico de pessoas. Aprimorar a lei para evitar que brasileiros como Monique caiam em armadilhas. Ajudada pelo Consulado do Brasil em Nova Delhi, por familiares e amigos, Monique conseguiu voltar ao Brasil, superar a depressão e retomar a vida. A esperança de ser modelo ainda não acabou, eu tenho esse sonho. Só que para mim hoje é mais difícil, eu tenho medo, a gente pensa que já viu de tudo nesse mundo. Eu estou tentando voltar hoje para ver se eu consigo fazer uma faculdade, eu quero fazer biologia. E aqui com a gente o secretário nacional de Justiça, Paulo Abrão. Secretário, o tráfico de pessoas para exploração sexual, ele pode ser considerado também tráfico para trabalho escravo? Afinal, no Brasil, a prostituição é uma profissão legal. Na verdade, nós estamos diante do tráfico de pessoas todas as vezes que as pessoas estiverem aliciadas para quaisquer tipos de exploração, seja ela para fins de trabalho servil, de trabalho escravo, de exploração sexual, ou até mesmo de casamento servil que tem ocorrido em algumas circunstâncias com brasileiras especialmente. Então pode ser considerado, são tipologias muito similares e o importante é que as pessoas se deem conta previamente, antes de participar de qualquer atividade que as leve especialmente para o exterior, procurando informações a respeito daquelas empresas que estiverem as aliciando, ofertando oportunidade de trabalho. O fato de o tráfico internacional de pessoas para exploração sexual ser o mais comum dificulta de alguma forma o enfrentamento às outras formas de tráfico de mão de obra? Sem dúvida, porque de algum modo nós temos um conjunto de práticas de tráfico de pessoas, as quais nós podemos destacar. Aliciamento de crianças para adoção internacional. 2, tráfico internacional de órgãos ilícitos. 3, casamento servil. 4, exploração sexual de homens e mulheres, né? E trabalho escravo. A modalidade mais recorrente no Brasil é a exploração sexual de mulheres. E muitas vezes as pessoas acabam restringindo a abordagem de um assunto mais amplo, que é o tráfico de pessoas, à questão do exercício da prostituição ou da exploração sexual. Então é necessário que a sociedade conheça todas as demais modalidades, porque em alguns momentos as vítimas podem migrar de uma circunstância para outra. A Secretaria Nacional de Justiça coordena, em conjunto com outras 3 secretarias do governo federal, a Política Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas no Brasil. Quais são as ações de vocês específicas para combater o tráfico de brasileiros para trabalho forçado no exterior?
nós trabalhamos com 3 ações estratégicas. Uma no campo da prevenção, com campanhas onde você dá conhecimento e procura conscientizar a sociedade de que tráfico de trabalho escravo e tráfico de pessoas existe, é uma realidade forte dentro do nosso país, existe inclusive no plano interno, mas está muito fortemente caracterizado no plano internacional. Um segundo conjunto de ações no campo da repressão, articulando as polícias locais, num trabalho conjunto da Polícia Federal com as polícias estaduais e também com a Interpol, com as polícias internacionais. E, por último, o campo da proteção e da assistência às vítimas. Quando nós nos deparamos com a ocorrência de uma situação de tráfico de pessoas, nós identificamos aquela pessoa e procuramos dar a ela todas as condições objetivas para a superação daquele trauma, seja no campo psicológico, seja no campo das suas condições econômicas ou no campo da saúde e das questões sociais. Que articulações vêm sendo feitas em fóruns internacionais para evitar o tráfico de brasileiros para trabalho forçado no exterior e para a libertação daqueles que já foram traficados? Nós temos firmado hoje com diferentes países acordos bilaterais e multilaterais em matéria de cooperação jurídica penal. Esses acordos, eles permitem que decisões ou investigações que estejam ocorrendo no nosso país ou fora do nosso país possam ter as suas informações compartilhadas entre os sistemas de justiça de cada um desses países. Isso facilita a integração das polícias, a troca de informações, a troca de metodologias, a padronização nos procedimentos de abordagem às vítimas. Então, esse é um conjunto de iniciativas que o Brasil tem procurado firmar. Por outro lado, nós também temos trabalhado com a Organização das Nações Unidas para o Crime Transnacional e as Drogas, que é o UNODC. E temos hoje um acordo de cooperação firmado, onde nós procuramos nos alinhar às principais iniciativas que, do ponto de vista global, estão sendo desenvolvidas. Nesse acordo de cooperação internacional, por exemplo, nós temos feito diálogos setoriais. Recentemente fizemos um entre o Brasil e a União Europeia, onde as autoridades brasileiras se encontraram com as autoridades da União Europeia para tratar ações conjuntas. Inclusive, o Ministério das Relações Exteriores, ele lançou uma cartilha com orientações para o trabalho no exterior. O que mais é necessário para conscientizar o imigrante sobre o tráfico para trabalho escravo, secretário? Esse trabalho que o Ministério das Relações Exteriores fez, ele é muito importante porque ele traz um conjunto de informações para que o cidadão se empodere. Quando ele, eventualmente, estiver no exterior e se enxergar numa situação de uma organização criminosa que limita as suas liberdades, que o leva para trabalho servil ou trabalho escravo, né, ele pode hoje buscar os nossos consulados, que por meio da sua rede prestará toda a atenção primeira, inclusive a atenção jurídica, para dar condições de enfrentamento a essa situação que ele está vivendo. E, ao mesmo tempo, nós também temos procurado informar a comunidade brasileira no exterior para que ela ajude aos brasileiros que eventualmente se encontrarem em situação de vitimados pela atividade criminosa, para criar uma rede de solidariedade, uma rede protetiva, porque algumas vezes essas pessoas são impedidas de manter até mesmo comunicabilidade com as suas famílias ou com as autoridades no Brasil. A gente volta a falar desse assunto logo depois do intervalo. De volta com o Brasileiros no Mundo, um programa da TV Brasil Internacional. Você que está nos assistindo, acompanhe a nossa página no Facebook. Anote aí, www.facebook.com/brasileirosnomundoebc, tudo junto. E estamos conversando com Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça, sobre o tráfico internacional de pessoas para fins de trabalho forçado. E hoje, a participação de uma imigrante que atua em uma organização de auxílio a brasileiros no exterior. Vamos ver. Meu nome é Márcia Curvo, eu sou editora-chefe do site Brasileiros na Holanda. Moro na Holanda há 13 anos e lido com a comunidade aqui. Bom, mas certa vez fui chamada pela polícia de uma cidade fronteiriça da Alemanha, Holanda e Alemanha, que fosse resgatar uma brasileira que estava em cárcere privado lá. Resgatei a brasileira, a polícia não quis fazer
relatório, não quis fazer nenhum relatório, nada, trouxe a brasileira para casa. 2 dias depois, ela embarcou de volta para São Paulo. O ex-namorado começou a persegui-la, dizendo que ia ao Brasil, que ia matá-la, que ia roubá-la, começou a fazer pressão. Ela ficou desesperada. Nesse caso, quem ela deveria procurar para que tomasse providência? A Polícia Federal no Brasil? O Itamaraty? Como ficaria nesse caso? Ele poderia ser bloqueada a entrada dele no Brasil? Márcia, essa pessoa que foi vitimada pelo tráfico de pessoas, ela agora, no território brasileiro, deve buscar as nossas autoridades policiais, fazer uma queixa-crime em relação a esse ex-namorado que a manteve sob casamento civil, que é uma modalidade de tráfico de pessoas, e a partir dessa queixa-crime dela, certamente se instaurará um procedimento investigativo e nesse procedimento pode-se solicitar, inclusive, medidas preventivas de afastamento desse ex-violador junto dela, né, e, quiçá, alguma medida de impedimento de entrada dele no Brasil. Evidentemente que esses pedidos eles estarão sob avaliação do juiz, né, que deliberará ou não pela aprovação desses pedidos, mas ele é possível e é importante que você o faça, porque a partir dessa queixa-crime, desse seu pedido de investigação, as autoridades brasileiras entrarão em contato com as autoridades holandesas para que se dê consecução lá na Holanda da investigação que naquele instante não se efetivou naquele país. Secretário, o que fazer quando se é vítima de trabalho forçado no exterior? As pessoas devem, em primeiro lugar, buscar uma saída. Nós sabemos que muitas vezes elas estão envoltas a uma situação onde ela fica sem comunicação e incapaz até de denunciar o ambiente de exploração que ela está vivendo. Nesse caso, na medida em que ela consiga uma oportunidade, ela deve buscar as autoridades locais e entrar em contato com a nossa rede consular, trazendo informações, trazendo a denúncia em relação ao seu caso, e também as redes de movimentos sociais que estão instalados no exterior. Existe um movimento social internacional contra o tráfico de pessoas, de assistência às vítimas, e é importante que se entre em contato também com essa rede, porque essa rede poderá dar apoio, num primeiro momento, para acudi-la nas suas necessidades mais básicas. A gente percebe que, apesar do tráfico internacional de pessoas ser um crime praticado há muito tempo, as políticas de combate ainda são muito recentes. O que o senhor pode nos falar sobre isso? O Brasil desenvolveu o seu primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que teve a vigência por 3 anos, e nesse momento nós estamos em plena aprovação do segundo Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Esse segundo plano ele tem aspirações mais complexas, ele pretende criar 100% do território nacional com instalada a Rede Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que é um conjunto de núcleos e postos avançados que estão sendo fixados nos nossos aeroportos, nas nossas rodoviárias de maior circulação, em todas as capitais do território nacional e especialmente na nossa região de fronteiras, para que ela possa, em nível local, promover a articulação com as forças policiais, com a sociedade civil, com as autoridades do sistema de justiça estadual, para dar aí construir aí uma rede protetiva aos cidadãos. Agora, nós temos que ter muita consciência de que o tráfico de pessoas ainda é um crime que possui baixa visibilidade. Nós ainda temos que conquistar junto à opinião pública a disputa em torno da ideia de que o tráfico de pessoas é uma realidade. Ele é o terceiro maior crime transnacional com movimentação de recursos e ativos ilícitos no mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e o tráfico de armas, né? E com isso fazemos com que as autoridades possam se empoderar de mecanismos efetivos no combate a essa modalidade que remete à escravidão em pleno século XXI. Obrigada, secretário, pela sua participação aqui no nosso programa Brasileiros no Mundo de hoje. E agora, confira a dica da semana. Antes de aceitar emprego no exterior, procure se informar sobre a natureza do trabalho,
Verifique as condições do contrato e busque referências. Não entregue seu passaporte para ninguém. Muitos traficantes de pessoas tiram o passaporte de suas vítimas para ameaçá-las de denúncia junto às autoridades migratórias e assim levá-las à prostituição e ao trabalho forçado. Fique sempre em contato com seus familiares e amigos e os mantenha informados da sua localização. O Brasileiros no Mundo fica por aqui. Não esqueça, grave o seu vídeo ou escreva sua mensagem e mande para a gente. Anote aí o e-mail brasileiros@ebc.com.br. A sua dúvida pode ser assunto de um novo programa. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Acesse o nosso site www.tvbrasil.ebc.com.br/internacional. A gente volta na próxima semana. Até lá!